Hoje, em um ambiente um pouco diferente do que é normal, estamos na Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, em plena baixa, no Connect, num encontro de mulheres de negócios dos países de língua oficial portuguesa, um acontecimento que vem ganhando importância e corpo e consistência ao longo do tempo e que junta, como nós juntamos aqui no Gente de Cá e de Lá, que junta mulheres que fazem negócios na geografia da língua ou com origem na geografia da língua. E gravamos o nosso Gente de Cá e de Lá hoje com Ana Paula Repesa, diretora de negócios da Apex Brasil e que participa também em Lisboa, que quase virou uma cidade de um Estado brasileiro. Ana Paula, obrigado por estar aqui connosco. Queria-lhe perguntar primeiro por isso. É um encontro com tanta gente brasileira, tanta gente de muitos países, e Lisboa. Lisboa ganha hoje aquela centralidade que há 20 anos tinha Manhattan para o Brasil. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, pelo bate-papo e por estar com a gente aqui no encontro. Bom, Lisboa tem uma importância em si própria, né? É uma cidade que para nós no Brasil representa aí uma porta de entrada para o mercado europeu. Estando à frente da diretoria de negócios da Apex Brasil, que é a agência brasileira que cuida da promoção de exportações e atração de investimentos, não tem como deixarmos de observar, né, Lisboa e Portugal com essa potencialidade em relação não só à sua economia doméstica, mas ao mercado europeu também. E, além disso, nós temos aqui também a sede, né, da CPLP, que é a comunidade dos países de língua portuguesa, que congrega aí, consumidores de diversos países, né, todos os países que praticam o português como língua materna e que também representa uma oportunidade importante para as exportações brasileiras. Então, é por isso que a gente está aqui cada vez mais dando atenção a essa cidade tão querida para o nosso país. E olha uma coisa, esse encontro específico com... ontem eu falava com a diretora do que já teve aqui no Gente Cai de Lá, Rijarda Aristóteles. Isso. Aliás, a gente tem que agradecer a ela o facto de você estar aqui hoje. Exatamente. E a questão é Lisboa e todas estas mulheres, essa nova centralidade para alguém que tem um cargo tão importante na promoção das exportações e na atração de investimento de uma nação tão importante para o teatro mundial, é um pouco como voltar ao século XVI, quando Portugal... Há um certo romanticismo falando disso, mas que hoje Portugal ganha uma nova centralidade, dessa vez não com o Ocidente e o Oriente, mas entre o Norte e o Sul. Bom, primeiro, acho que é muito, muito longe de estarmos olhando para o passado, a gente está olhando para o futuro. Acho que Portugal e a Europa, né, trazem essa possibilidade de futuro. São alguns dos mercados mais importantes para as exportações brasileiras, né? A Europa como um todo, mas Portugal também, né? O Brasil hoje é o 7º maior exportador para o mercado português. E na Apex, a gente, há um ano atrás, lançou esse programa Mulheres e Negócios Internacionais, porque nós entendemos que o comércio exterior em si, ele já tem um papel de indução ao desenvolvimento muito grande, né? Existem estudos já comprovados da OMC, do próprio Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio no Brasil, que mostram que empresas que exportam empregam mais e pagam melhores salários. E existem também evidências, né, especialmente no Brasil, que mulheres que têm acesso a mais renda, elas geralmente investem essa renda extra no bem-estar do seu entorno ali, da sua comunidade, dos seus filhos, com melhor nutrição, melhor educação, da sua própria família, dos seus irmãos. Então, quando a gente junta esses dois vetores de desenvolvimento, que é empresas que exportam, elas empregam mais e pagam melhor. E mulheres que têm mais acesso à renda, elas investem no seu entorno e geram, portanto, um fator de desenvolvimento intergeracional que vai além do próprio crescimento delas ali. A gente entendeu que juntar mulheres e exportação era algo
que... Aliás, a inteligência artificial, quando procura por Ana Paula Repesa na internet, a gente estava olhando agora, ela busca essa pauta, então ela dá essa importância, ou seja, ela afunila nesse caso. Isso. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, independentemente do dia em que a gente esteja publicando a nossa entrevista, ele é um dia importante, ele é um dia, hoje coincide em uma série de datas relevantes. As mulheres, você falava desse estudo, eu lembro um estudo que eu li em 2019 do Credit Suisse, que falava noutra coisa. O tema de as mulheres destrancarem o valor que está na economia, ele é muito importante. Ele falava, havia 3 mil empresas, o estudo que foi durante 9 anos, 3 mil empresas onde se comprovava que quem tinha no C-suite, que tinha lideranças femininas, todos os indicadores eram melhores. Sim, sim. De confiança, de gestão de pessoas, de operacionalidade financeira. Mas se é assim, é comprovadamente, como mulher, Ana Paula, o que é que está faltando ainda? Onde é que a gente não chegou ainda? Bom, eu acho que a gente tem aí séculos, né, de uma sociedade estruturada e desenhada para ser comandada pelos homens. Isso, felizmente, vem mudando nas últimas décadas. Eu falo que eu sou filha de uma feminista sem que ela mesma soubesse que era, né? Minha mãe foi a primeira mulher da América Latina a se formar em engenharia química. Então, um curso super técnico, e isso há décadas atrás, nos anos 60, era um feito, né? Hoje em dia continua sendo, é claro, mas a gente tem mais e mais mulheres ascendendo a essas posições. Eu posso falar pelo Brasil, né, o que vem sendo feito e o que falta fazer. Eu acho que a gente teve um movimento muito importante no país com relação à obrigatoriedade da equidade salarial para homens e mulheres, né, especialmente aí nas empresas privadas. Homens e mulheres ocupando as mesmas posições vão receber os mesmos salários. Pioneiro isso, nem em todos os países, nem na Europa isso acontece. Isso, a gente está realmente com uma legislação bastante progressista nesse campo, e eu acho que é muito positivo isso, porque como você mesmo falou, incluir mais mulheres na economia, na força de trabalho, na verdade, é importante para o desenvolvimento da própria economia, né? A gente consegue ter mais pessoas, mais talentos contribuindo para o desenvolvimento do nosso país. E isso não podia ser diferente na Apex, né? Então, no ano passado, quando a gente chegou a essa nova gestão, né? Presidente Jorge Viana, eu, diretor Floriano, nós lançamos em março um compromisso da Apex Brasil de Equidade de Gênero, que tem compromissos para dentro e para fora. E para dentro, a primeira coisa foi isso, paridade nas posições de liderança. Hoje nós temos orgulho de dizer que na Apex nós temos 50% de mulheres nas posições de liderança da casa. E também esse lançamento do programa Mulheres e Negócios Internacionais, que era essa nossa contribuição para fora. Como nós somos uma agência que trabalha com recursos públicos, a gente tem essa obrigação de devolver para a sociedade, claro, e de trabalhar por essa inclusão. E essa é o motivo de eu acordar todos os dias. Mas você não é responsável só pela parte feminina, então não. É responsável por tudo, né? Então a gente deixando um pouco o dia de hoje, mas olhando para o Brasil. O Brasil tem aquela frase quase de anedota, que o Brasil é sempre o país do futuro, que eu acho que não é. O Brasil é de facto o país de futuro, porque por conta do aumento populacional estimado no mundo e por conta das possibilidades de aumento de produção, só por fatores de produção, como, por exemplo, no mercado dos Estados Unidos, não chega. Então, o que é o território brasileiro, a fertilidade, a capacidade de crescimento, não estamos falando da Amazônia, nem de desmatar, só do que hoje não está ainda sendo usado, faz do Brasil um player vital para a humanidade e para o crescimento. Há um pensamento estratégico na Apex para isso. Sim. Como é que, aqui de uma forma já mais lata e olhando um pouco para o cenário mundial dos próximos anos, como o Brasil pode, de facto, contribuir para esse crescimento do mundo? Excelente pergunta, obrigada. Bom, vamos lá. Até assim, trazendo um ponto, é importante a gente notar
que o crescimento da produção agrícola no Brasil nos últimos anos e nos anos que virão também, ele não depende nem de uso de áreas não usadas, ele usa a mesma área que já vinha sendo usada, né? Então, são realmente fatores de aumento da produtividade, muito em função aí das nossas pesquisas com a Embrapa e com parcerias com o próprio setor privado, que a gente consegue hoje, com muito orgulho, dizer que a gente quer contribuir, já contribui para a segurança alimentar mundial. A gente sabe, eu acho que tem aí duas crises importantes que o mundo já enfrenta, mas deve enfrentar com uma intensidade maior nos próximos anos, né? Uma é a crise climática, né? E aí você conseguir produzir gerando menos carbono, seja do ponto de vista da proteína animal, que a gente sabe que existe aí uma série de informações muitas vezes desencontradas, né, de que são... E nem todas totalmente verídicas, não é? Porque isso é outra, que é a política. Exatamente. Então, que a gente consegue hoje garantir a rastreabilidade do nosso gado, comprovando que aquele gado não foi de maneira nenhuma criado em áreas de desmatamento, né? Mas existe também uma geração de carbono na própria agricultura, exatamente, né? E com essa área agricultável tão grande que a gente tem e com o aumento da produtividade, obviamente que uma das preocupações é garantir que isso não represente um aumento na emissão de carbono e muito pelo contrário, que a gente consiga produzir reduzindo o carbono. Então, a gente também já consegue fazer isso por meio de pesquisas da Embrapa, em que a gente tem rotação de culturas, integração lavoura, produção floresta, em que a gente consegue segurar esse carbono e não emitir ao longo da produção. Então, acho que a nossa contribuição a contribuição do Brasil para tentar mitigar essa crise climática é pensar essa agricultura e toda a nossa indústria de uma maneira mais carbono zero. Mas você tem, desculpa te interromper, mas aquela corrente de pensamento norte-americana do farm here, forest there, ou a própria posição irredutível da França, que infelizmente parece ter comprometido definitivamente o acordo do Mercosul, porque aí tem que ver uma coisa com a imagem do Brasil. Sim. E isso era outra questão que, como aqui o ICEP em Portugal, a gente tem no Brasil e eu como quem vive de um lado de cá e que eu me sinto brasileiro muitas das vezes, eu sinto isso, a narrativa, a imagem do Brasil tem uma narrativa fraca, tem uma narrativa facilmente combatível, que eu acho que era por aí, porque as práticas são excelentes. Só quem não conhece um pouco do agro brasileiro não entende que o que se fala de desmatamento é completamente política de guerra comercial. Não é o que acontece. O que temos que fazer sobre isso? A gente já está fazendo. Bom, também excelente pergunta. Semana passada, na verdade, desde 2017, a Apex tem um programa em parceria com os principais órgãos do Brasil que estão ligados ao controle do desmatamento e à produção agrícola. Então, obviamente, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura, também o Ministério de Relações Exteriores e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que é um programa que visa, primeiro, uniformizar as informações, nivelar as informações e o conhecimento a respeito da realidade do agronegócio brasileiro, mostrando por meio de evidências científicas, né, que a Embrapa gera, que o Ministério da Agricultura gera, o Ministério do Meio Ambiente gera, que na verdade a nossa produção agrícola ela não é essa máquina de destruição do planeta. Ambiental do planeta. Inclusive tem pelo contrário, não é? Exatamente, porque nós temos uma situação que se a Amazônia for destruída, desmatada, a primeira fronteira agrícola a ser prejudicada é a própria fronteira brasileira, porque isso mexe com o regime de chuvas todos do Brasil. Então, é contraproducente sequer pensar nisso. Claro. Esse programa, obviamente, né, ao longo do último governo, houve aí uma quebra. Nós sabemos que a imagem do Brasil foi bastante prejudicada por informações desencontradas que saíam de dentro do próprio governo, né? Então, agora nós estamos retomando. Semana passada, nós tivemos uma reunião em São Paulo envolvendo esses órgãos e também entes do setor privado, as associações de produtores de carne, de etanol, de soja, para que a gente retome essa agenda de reconstrução da imagem Brasil com base em evidências científicas. E, obviamente, que a União Europeia vai ser um foco muito importante dessa ação para que a gente consiga aí, mitigar
e até mesmo reverter alguns posicionamentos. Você acha que a gente ainda vai a tempo? Aquela pergunta, o Mercosul, você acha que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia ainda tem chance? Veja, José, os dois blocos já têm uma parceria comercial muito forte. São blocos, se a gente analisar o volume de investimento estrangeiro que existe no Brasil hoje, o Carrefour hoje é o maior empregador no Brasil. Né? E é francês. Exatamente, é francês. Temos que falar para o presidente Macron, está vendo, olha, que não é isso. E obviamente que há uma geração de divisas que retorna à França. Né? Assim como investimentos espanhóis, portugueses, são mercados importantes mutuamente para exportação entre si. Então, eu não vejo como esse acordo não acontecer. Eu acho que existem questões que precisam ser ajustadas, é óbvio, é um acordo que vem sendo negociado há 2 décadas, em 2 décadas o cenário mundial mudou radicalmente, mas eu não vejo como ele não acontecer. Eu tenho ainda esperança e vamos trabalhar para que ele aconteça. Esse ano ele é um pouco complexo, porque tem muitos atos eleitorais na Europa e essas questões elas são sempre sensíveis no ponto de vista narrativa dos partidos políticos, mas ele está, de fato, tacitamente acordado nessa composição de Parlamento Europeu, e tanto que a sua ratificação ela só precisa ser feita por maioria, não por unanimidade, e seria realmente uma pena perder-se isso. Olha, Ana Paula, andando aqui na nossa conversa, uma das causas aqui do Gente Cai de Lado, do nosso trabalho, da Associação Portugal-Brasil 200 anos, é esse momento hoje que tem que ver com cultura, com o encontro, com o facto até do nosso sotaque e das diferenças na tanta semelhança que tem hoje. Hoje, os brasileiros que moram em Portugal, as estatísticas variam entre 600, 700, há quem fale de 1 milhão, há muita população que é flutuante, mas de fato a gente tem 480 mil brasileiros registrados no consulado como vivendo em Portugal. As duplas nacionalidades, que hoje serão 1,5 milhão, aqui viverão 300 mil. Então, o Brasil hoje é um grupo organizado em Portugal, a maior comunidade imigrante, mas, sobretudo, uma comunidade cultural, porque a cultura própria do Brasil, ela unifica, ela é que junta o Brasil, esse país tão grande. Tendo tantos brasileiros em Portugal, eles são um grupo de consumo que eu diria o maior. Eu penso que assim, organizado como os brasileiros em Portugal, eu falo para muitos empresários aqui que querem se internacionalizar para o Brasil. Eu falo, se internacionalizem para o Brasil, primeiro, aqui dentro. Isso. Falo para as operadoras de telefonia. Vocês têm tanta gente, grupo, se faz campanha para clube de futebol, quer dizer, tem muito mais brasileiros aqui do que sócios do Sporting. Então, Então, aí eu acho que é também uma questão de comunicação e de evangelização. Como é que você vê que a Apex, que tem essa visão holística das coisas e do papel do Brasil, pensa do que pode acontecer nesse cenário onde Portugal será em breve, já é a comunidade mais unida, mas será em breve a maior comunidade brasileira no exterior? É muito, acho que a palavra correta é muito gostoso ver essa integração entre as duas culturas, né? Eu acho que realmente, ontem eu andava aqui pela cidade, parece que eu estou andando, né, no Brasil. São Paulo nos anos 80, eu falo. Exatamente. Que essa sensação de juventude que os brasileiros sentem ao chegar a Portugal, ela é incrível e faz a diferença. Desculpa te interromper. Mas é isso. Então, eu acho que isso aí abre algumas frentes para a gente, né? E frentes de cooperação, acho que isso que é importante também. Não só pela política externa do presidente Lula, mas pela própria visão da Apex, a gente entende que uma relação comercial saudável entre 2 países, entre 2 regiões, ela não é só de exportação do Brasil para cá. Ela é realmente uma visão de integração. Por isso, por exemplo, que a gente está estimulando cada vez mais que empresas brasileiras se instalem aqui, justamente
primeiro, para atender esse mercado da saudade, digamos assim, dos imigrantes brasileiros que estão aqui, mas principalmente pela proximidade cultural entre Brasil e Portugal e a potencialidade que isso representa. Quando eu estava falando na sua pergunta sobre o agronegócio, um ponto que eu queria trazer, e aí que já junta com esse, também para pensar e agir com relação a essa questão da segurança alimentar, da necessidade do aumento de produtividade sem prejudicar o meio ambiente, nós temos hoje um conjunto de startups no Brasil ligadas ao agronegócio, as chamadas agtechs, que estão aí propondo soluções que são viáveis, muito ativas aqui em Portugal para o mundo todo, né? Claro. Ou em outros países de língua portuguesa, né? Então é um mercado que a gente também espera explorar, até porque aqui em Portugal a gente está tendo aí o novo Vale do Silício ali, né? Na região do Porto, Aveiro, que tem, né? O Porto Digital tem toda essa potencialidade para o desenvolvimento de inovações e de tecnologia aqui no país e que sirvam a outras geografias também. Então, a gente vê muito por esse lado também da cooperação entre empresas brasileiras e empresas portuguesas e com um foco bastante interessante em tecnologia e inovação, porque eu acho que a gente traz soluções bastante criativas, né, e que podem também auxiliar aqui a região. Quem sabe Portugal deu uma ajuda nessa melhorada da imagem que o Brasil precisa ter no mundo. A gente adoraria. Eu acho que isso vai acontecer. Uma última questão. A gente falava há pouco, num dos painéis do Conecte-se aqui, de que a cultura ela é a principal geradora de confiança e que sem essa confiança não se faz negócios. Quando há uma comunidade tão expressiva, há sempre problemas de estrangeiros e há questões que... Eu não gosto da palavra xenofobia porque ela é dura demais para o que ela significa na relação com o que ela realmente representa. Mas as indústrias criativas e as indústrias culturais, elas têm esse papel de colocar as culturas em colaboração, em união. Como é que você vê falar há tanto desconhecimento nos produtores culturais brasileiros? Eu próprio sou um produtor cultural no Brasil, do que é a realidade portuguesa, mas também eu acho que isso tem que ver com a realidade cultural portuguesa de produção das indústrias criativas ser muito pouco conhecida no Brasil. E então, se esse nexo existir, vai ser mais fácil também essa ligação aqui. Como é que você olha para isso? Bom, os nossos dois países têm um acordo de coprodução, né, para o audiovisual, que eu acho que é um guarda-chuva sensacional para que novas produções aconteçam. Nós temos o facilitador da língua, né, que isso facilita demais, e nós temos uma narrativa comum em conjunto, né, das nossas histórias. A gente está literalmente umbilicalmente ligado, né? Então, eu acho que sim, existe um espaço. E lembrando, e muito em linha com o que você falou, que eu acho que o maior instrumento de soft power de um país é realmente a sua cultura, né? As suas expressões culturais, do ponto de vista música, literatura, teatro, cinema, gastronomia, e isso tudo são agendas positivas. Né? Você sempre tem ali, é um momento em que você está tocando uma parte da mente do ser humano que outros produtos não vão tocar, né? E que você gera ali lembranças, memórias e afetos que podem ajudar muito essa integração entre uma integração maior ainda entre os dois países. Eu estive ano passado no Festival de Cannes. Eu tinha acabado de assumir a diretoria de negócio da Apex. Como nós apoiamos o setor audiovisual brasileiro, eles me convidaram para ir e fui. E eu voltei de lá muito impressionada com o poder de soft power da cultura brasileira, do cinema brasileiro. Como a quantidade de pessoas indo até o stand, né, o pavilhão do Brasil, falando: o Brasil está de volta, o Brasil está de volta, que bom. Então, e um país que tem cultura e consegue manifestar a sua cultura, né, não só internamente, mas internacionalmente, é um país mais rico, mais livre,
que as pessoas têm a sua capacidade de se expressar da melhor maneira, da maneira como elas entendem, que fala mais sobre a verdade delas, né? Então, acho que é um caminho muito positivo para os dois países explorarem. E nessa questão de imagem, assim, na conversa que faz pouco tempo a gente teve também aqui no Gente Cai de Lá com o Marcelo Freixo, ele tinha esse Brasil is back, que é esse estar de volta. E eu continuo convencido disso, que é o explicar o Brasil por sua complexidade cultural, por sua produção literária, por sua sofisticação no audiovisual, por tudo que o Brasil tem de bom, que às vezes parece que é difícil de contar isso para o mundo. Eu gostaria muito, Ana Paula, de continuar conversando com você. Sim. A gente mas fica essa imagem importante de que Portugal pode contribuir, sim, está contribuindo juntamente para que a imagem da língua portuguesa, porque só existe CPLP quando o Brasil se interessa por ela, senão na prática é isso. E se a gente puder contribuir com fazer esse fine-tuning da narrativa desse universo que junta o Sul e o Norte como mais nenhum. Eu sempre falo que seria tão importante que, de novo, o acordo com o Mercosul que eu nunca perco de vista. Se o Norte... Ele faria com que o Norte e o Sul se sentassem à mesma mesa, em pé de igualdade, pela primeira vez na vida. Então, torço para que você tenha razão. Todos nós, no nosso trabalho cotidiano, faremos isso. Foi um prazer estar aqui com você. Foi hoje o Gente de Cá e de Lá com Ana Paula Repesa, diretora de negócios da Apex, uma conversa extraordinária para ver no nosso podcast e também na Folha de São Paulo.